Começa agora mais um episódio do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Fernando Montenegro, CEO da CID Incorporadora. Fernando, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todo mundo que está escutando. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Já escutei várias vezes o seu podcast. Você é mais famoso que os CEOs das construtoras, viu? Não. Pelo contrário. Fernando, a CID Incorp, né? CID Incorporadora, CID Incorp, é uma incorporadora nova, recente, né? 2016. Então vai completar aí agora 5 anos de atuação. No mercado imobiliário super concorrido, que é de São Paulo, um mercado mais concorrido aí do Brasil, e agora com o desafio maior, né? Estamos entrando no segundo ano de pandemia, então o comportamento do consumidor mudou, os terrenos ficaram mais caros, custo de obra aumentou, tá fácil para o incorporador, né? Terreno está caro, custo de obra está caro, prazo está difícil, mas a gente tem os desafios da taxa de juros baixa, né? Que isso ajuda muito a gente a desenvolver e superar esses desafios, né? Essas barreiras todas. E a CID foi criada em 2016. Conta um pouco a história da CID, essa história recente. Você vem do mercado imobiliário, qual que é a sua relação com o mercado da construção civil? Tá, vou contar um pouquinho. Eu nasci no mercado, tá? Minha família tinha uma agência de publicidade, chamava Publician, e ela atendia o mercado todo. Eu estou falando isso de 30, 40 anos atrás. Tenho 46 anos. E eu frequento plantão de vendas há muitos anos, desde que era pequenininho com meu avô, fui crescendo. Com 17 anos eu já toquei numa incorporação, construção, com alguns investidores da agência. Então eu respiro esse mundo há muitos anos. Então eu conheço muitos empresários dessas empresas todas porque eles eram trainees, estagiários lá atrás, hoje eles são CEOs. E o nosso mercado ele é muito pequeno e todo mundo se conhece. Contando um pouquinho da CID, né? Eu sou formado pela PUC em administração, com esse background de imobiliário e com um plus de financeiro. Eu sou analista financeiro fundamentalista, basicamente. E nos últimos 10 anos eu me especializei em ler balanço e demonstrativo de resultado, né? E aí eu, como sou do mercado, eu fiz a minha lição de casa, que era conhecer todas as construtoras por dentro, olhar os números delas. E aí eu idealizei os benchmarks que eu gostaria de ter para si. Uma empresa lucrativa, que dá retorno para acionista, que dá retorno para os investidores. E fui buscar, entre elas, aí, algumas empresas que têm esse histórico, não só do mercado imobiliário, mas de outros segmentos. Eu percebi que algumas empresas, elas são, do ponto de vista de gestão, muito parecidas, com baixa alavancagem, baixa dívida, olho para frente, cabeça de longo prazo, né? Empresa que foi feita para durar 100 anos. E lá atrás, eu criei um blog, um projeto chamado Golden Seed voluntário, onde eu ministrei para mais de 2.000 empresas, pequenas e médias empresas, como gerir seu caixa, como fazer a coisa funcionar. Até para ver se essa minha tese funcionaria. Ajudei muita gente, tem muita empresa que cresceu. E eu falei, bom, agora eu vou botar em prática na própria CID. A CID é fruto disso. Então, a CID, ela é... Tudo acho que nasce de um sonho, né, Sérgio? Acho que essas 5 letrinhas falam muita coisa. Então, a gente queria construir uma história de uma empresa que tivesse retorno e que também contasse uma história diferente no mercado imobiliário, porque você que está há muitos anos no mercado, eu tenho uma visão. Normalmente, as empresas elas vão para o mesmo segmento. Então, 4, 5 anos atrás, era o segmento dos pequenininhos. Então, era tudo estúdio, pequeno. E aí você tem uma enxurrada de produto pequeno. Depois, agora a gente está entrando numa fase de produtos um pouco maiores.
Por quê? Porque a classe média alta ficou um pouco para fora desse perfil de produto e por isso que estão tendo grandes vendas aí. E a gente, por conhecer o mercado e saber que é um mercado muito rico, respeita muito o dinheiro, respeita muito os critérios de risco, porque é muito fácil alavancar no mercado, mas o boleto chega, tem que pagar essa conta, né? Então, a gente tem essa cabeça mais conservadora e financeira, pensando numa visão de longo prazo. Então, a empresa tem baixa alavancagem, ela tem caixa para um bom tempo e ela tem um land bank bacana. Por que a gente escolheu entrar no segmento de condomínio horizontal? Porque o mercado está muito concorrido e, como você falou, está tudo muito difícil. Comprar um terreno hoje para vertical, eu chego lá com uma proposta, tem 10 propostas na mesa, e aí, naturalmente, a gente vai ter que subir preço. Subir preço de terreno, subir preço de produto, e você entra num ambiente de risco maior, que não é a vertente da empresa. Então, a gente falou assim, vamos achar um segmento que ele seria interessante explorar e criar escala. E estava na mudança do zoneamento. 18 mudou, 17 para 18 mudou o zoneamento, e ele favoreceu um pouquinho o zoneamento daquelas zonas que são estritamente residenciais. São zonas que a gente conhecidas como zero. E quase nenhuma construtora, das que eu conheço, Iven, da Fisa, Cirela, antiga Odebrecht, Queiroz, ninguém queria fazer isso. Eu falei, bom, vamos tentar criar escala, mas uma escala diferente, porque as casas elas só não ganharam volume porque elas não estavam dentro de São Paulo. Então, se olhar a história, veio a Alphaville, depois veio a Granja, as granjas, né, tanto a Julieta quanto a Viana, que eram condomínios de casas um pouco mais afastados, dentro de São Paulo, mais afastados. E com o problema de trânsito, e eu acho também que com eu vou falar a digitalização, a transformação dos bairros, as pessoas querendo tudo mais rápido, tudo mudou. Que era extra mercado, virou mini mercado, então todo bairro tem 10 mini mercados, porque a pessoa quer ir próximo dos lugares. E a gente descobre que as pessoas são bairristas, então a gente falou, por que não fazer condomínio de casa dentro de São Paulo? Agora o zoneamento permite. E a gente foi e se aprofundou muito nessa história. Então, a gente estudou há 4 anos quais são as dores dos condomínios de casa. Então, desde condomínio alto, a não ter área comum, a não ter uma série de cômodos, casa dá manutenção, casa precisa de segurança, e em cima disso a gente criou um ecossistema em volta de um produto chamado Casa Jardim, que é um produto que a gente busca open space, que já é uma transformação de espaço. A missão da CID é inovar e transformar espaço para o bem-estar da família. Então, a gente acha que imóvel fala muito bem com família. E quando a gente fala em transformar, é buscar tendência. Então, a gente foi para fora e já viu, até com esses programas da Home and Health, que tem, o cara derruba todos os quartos, transforma tudo e faz tudo open space, isso é uma transformação de fora para dentro. E se você olhar as plantas dos verticais, todas estão indo para esta linha também. Então, nossas casas, a gente, primeiro, ela tem nenhuma coluna praticamente. Tem muitas vigas e poucas colunas, porque a gente pode customizar o espaço conforme o cliente entende. Uma coisa que a gente fez também nesse produto foi unificar jardim e espaço do living. Então, a gente entende que quem quer casa, quer jardim. Então, a gente criou o Casa Jardim com esse conceito e criou o rooftop na parte de cima, onde ali vai ser o sonho das pessoas. E o sonho pode ser um home office lá em cima, pode ser uma área gourmet, pode ser tudo lá em cima, né? O grande salão de festa da pessoa. E a gente criou um produto com uma piscina lá em cima, com borda infinita, por conta da privacidade. A gente não queria um vizinho olhando para a piscina do outro, seria uma coisa inconveniente. E a sensação da borda infinita a gente trouxe da experiência de alta renda com hotéis 5, 6 estrelas. Que a pessoa vai e passa nesses hotéis super boutique e tem essa sensação de bem-estar. Então, a gente costuma dizer que morar numa casa de jardim não é morar, é viver numa casa.
E aí a gente foi buscar um pilar para solidificar esse Casa Jardim. Então, a gente fez uma parceria com a Companhia Atlética. Vocês Então, trouxeram todas marcas, nossas... vocês trouxeram parceiros de renomes para compor o projeto, então, de seguranças, bem-estar, saúde. A gente trouxe todas essas marcas aí para criar um pouco até de robustez contra a concorrência, né? É um mercado que tem 4, 5 players, a gente está criando escala. Fiz uma parceria com a Companhia Atlética, onde nossos projetos têm todas as academias desenhadas e com os personagens deles. A gente fez uma parceria com o Washington Sinel, da Gocil, onde a gente tem segurança com a maior empresa de segurança do Brasil, porque é o nosso principal item de entrega para o cliente, né? Então, sem segurança, ninguém vai morar em casa. E aí a gente começa a transformar o sonho das pessoas de morar numa casa dentro de São Paulo com segurança. E aí eu consigo ser competitivo com os verticais. Porque aí, naturalmente, o cliente vai comparar preço de metro quadrado. E casa você vende um pouquinho diferente, né? Casa você vende também aquele jardim que está para ele lá no fundo, porque de fato é uma fração do terreno importante. Então, o preço do metro quadrado acaba sendo um pouquinho menor e você consegue ser mais competitivo. Então, basicamente, foi daí que nasceu a CID e os produtos. E aí a gente criou uma história com o time que tem na empresa, né? Acho que quem constrói uma empresa são pessoas, a gente transforma, a gente cria equipes de sucesso aqui, esse é o foco. Basicamente, a gente seleciona as pessoas com cabeça em cima dos valores da empresa. Então, a gente tem um valor que é muito importante, que é a cabeça de dono, e a gente costuma dizer que dono não é só custo, né? Dono não deixa a bola pingando no seu campo sem resposta para o outro lado. Então, se a gente tem alguma vantagem em ser menor, é porque a gente é mais rápido, então a gente não pode perder isso. Trabalho em equipe, então a empresa ela é muito mais o coletivo do que eu. Então, é difícil alguém dar certo aqui dentro quando tem um ego muito para cima. Então, a gente divide mesmo e, por dividir, a gente tem uma meritocracia muito importante. É uma empresa que entrega muito resultado para os funcionários. Talvez a gente seja uma das únicas empresas de engenharia que dá 6 salários de PLR para os engenheiros. Então, a gente leva muito a sério essa história de cabeça de dono, custo, trabalho em equipe, meritocracia, humildade, porque a gente acha que quem não consegue escutar não consegue aprender. Então, a gente entende que está crescendo com a cabeça financeira e mercado imobiliário, mas quer aprender muito com o mercado. E um pouco de inovação, né? Na empresa, a gente tem algumas coisas diferentes. Então, eu trouxe um sócio que era da 3M, ele foi CEO América Latina, 3M e nos Estados Unidos por 22 anos. Depois ele participou de outras grandes empresas de capital aberto. Mas qual é a principal função dele? Ele trouxe a experiência de vender valor. Então, hoje a gente vende valor, né? Então, eu estou trabalhando com uma classe média alta, são casas de 3 a 9 milhões. Então, a gente está em bairros, regiões nobres de São Paulo, onde a gente está buscando vender, sempre entregar valor para o cliente. Então, a gente brinca de iPhone aqui, né? A gente está na evolução do iPhone hoje 8.0 e estamos indo para o 9. E a gente está sempre agregando alguma coisa para entregar esse bem-estar que é a nossa missão aí para as pessoas, né? E aí esse grupo que a gente montou, a gente tem um diretor comercial também que foi CEO dos Estados Unidos da seção de home care, ele sabia vender valor. A gente trouxe um cara digital dos Estados Unidos, trabalhou 2 anos lá nesse mundo digital, para mudar um pouquinho dessa história e contar inovação. A gente tem mulher no nosso corpo diretivo, que é uma grande pessoa que é experiente na área de incorporação. Então, a gente inovou com algumas coisas importantes. E a empresa, basicamente, é uma empresa jovem. Então, ela tem 60% com quase até 30 anos. Então, a empresa está crescendo bastante. Esse ano a gente vai lançar 1 bilhão Já com vamos 20 falar. projetos.
Já vamos falar do pipeline aí. Agora, você comentou que, para quem é de São Paulo, morar em casa significava ir mais longe, né? Bairros mais afastados, ou até mesmo na grande São Paulo, ou no interior, né? Muita gente, uma época, se mudou para o interior até, sei lá, 90, 100 quilômetros, e vocês apostaram aí em bairros supervalorizados, né? Em classe alta, bairros onde o metro quadrado realmente não é barato, e mesmo assim fecha a conta, Fernando? Fecha. A gente escolheu, por exemplo, Brooklyn, Campo Belo, Vila Nova Conceição, Moema, Vila Mariana, basicamente Alto de Pinheiros. E eu acho que, assim, pela experiência que eu tenho do mercado há muitos anos, eu fiz uma pesquisa antes de escolher os bairros e descobri que 70% a 80% dos lançamentos das grandes empresas estão na Zona Sul e Oeste. E tem um porquê. Porque ali está o dinheiro, no sentido de as pessoas se dividem, são bairristas, mas gostam dessas regiões. Regiões assim como Zona Norte e Zona Leste, elas são quase que uma região do interior de São Paulo. São aquelas empresas regionais que estão ali, constroem e fazem para aquelas empresas, como a Porte Engenharia, como empresas grandes lá na Zona Norte. E aí sobraram essas duas regiões que eu acho que concentram uma boa parte do nosso público, né? Então, a gente está lançando ali na Macunice, a gente está lançando na Fonseca Rodrigues, regiões que são consolidadas e onde eu consigo ter um preço de metro quadrado vantajoso. E aí, meus terrenos, apesar de não estarem baratos hoje, eles são menos competitivos. Então, o que a gente faz? Eu faço um BI com 20 projetos, entre 40 a 50 milhões. As construtoras maiores, difícil trabalhar com menos de 100 milhões de VGV. Então, a gente trabalha mais, só que com uma estratégia bem otimizada de custo, né? Então, eu não vou para nenhum bairro com menos de 3 projetos, por exemplo, porque aí eu otimizo o custo de tudo. A gente vai estratégia de bloco, e aí está tentando criar escala e contar essa história. Agora, quem está fora de São Paulo e ouve você falando de regiões, de zonas, a gente pode interpretar que cada zona, cada região é uma cidade dentro de São Paulo, né? São Paulo é uma principal cidade do Brasil, cidade mais populosa, e quando você fala vamos focar numa região, a gente tem praticamente uma cidade dentro de cada região. É engraçado, a gente brinca que São Paulo parece um país, né? Parece um São país. 2 milhões. Angola tem 19 milhões, Brasil tem 20, só São Paulo tem 20 milhões de pessoas. Então, é exatamente isso. Só para você ter uma ideia de volume, nós lançamos 200 milhões no Brooklyn e voou. E nem parece. Eu estou em 2 ruas só. Estou 3 ruas. Estou na Rua Nebraska, Rua Indiana e Rua Francisco Dias Velho. Você fala, mas... E tem mais o quê? Tem mais espaço para fazer 20 ou 30 projetos. Porque assim como os bairros que são tradicionais, um pouco mais próximos, tipo o Alto da Boa Vista, tem muito condomínio lá. Você anda pelo bairro, você deve ter lá uns 100, 150 condomínios. Eu acho que... E está tudo vendido. Você vai encontrar uma ou outra casa em cada um dos condomínios. Então, eu acho que esse é o potencial de alguns bairros. Então, eu acho que o Brooklyn cabe quase 500, 600 milhões a mais. Você vai para o Vila Mariana, é uma outra cidade. Você vai para a Vila Nova Conceição, você vai para a região Zona Oeste, é que o bolso tem um tamanho só, né? Não dá para fazer tudo, mas vontade a gente tem. Agora, hoje, para fazer um projeto vertical em São Paulo, dependendo aí da zona, 1.500 metros quadrados de terreno já viabiliza aí um empreendimento. Quando você fala de casa, de condomínio, qual que é o tamanho ideal de uma área aí para fazer sentido para vocês desenvolver um projeto, Fernando? Pelo menos 2.000 metros. 2.000 Tá? metros. Porque a gente consegue colocar 8 casas. 8 casas também conversa bem com custo. A gente tem um processo de otimização de custo de condomínio com algumas empresas. Então, como a gente falou, casa da manutenção. Então, eu tenho, por exemplo, um serviços gerais que faz piscina e jardim de todas as casas. Já está dentro do condomínio.
para o cara não ter essa dor de cabeça. E quando você tem um volume de 8 casas, você consegue responder bem a custo. Então, um condomínio de um projeto nosso gira em torno de 2.200 a 2.400. Para uma casa de 500 metros quadrados, acho que esse custo conversa bem com isso. Então, a gente tem aí concorrentes, outras empresas ou condomínios mais antigos, que o condomínio da casa custa 5, 6 mil reais. Isso se tornou um grande vilão para as casas de condomínio, que era uma das dores. Sim. E falando em obra, você comentou de inovação. O que vocês trouxeram de diferente em método construtivo? Isso acelera também o prazo. O que você pode falar sobre essa questão de construção, que, pelo que eu acompanho no Brasil, a gente tá evoluindo muito do que era no passado. A gente está estudando muita coisa, Sérgio. A gente está estudando, inclusive, construção off-site. Mas, hoje, o meu ciclo ele é menor do que um vertical. O ciclo de um vertical, da compra do terreno até a entrega das chaves, vai de 44 a 60 meses. Isso é um ano de aprovação, 2 anos de obra e mais um pouquinho de pós-obra. Então, esse período é muito extenso e obriga a empresa, do ponto de vista financeiro, a ter um caixa muito grande, porque é um ciclo muito longo. Estudando um pouquinho, como eu falei, sendo mercado financeiro, eu entendi que um ciclo menor seria melhor. Eu teria menos alavancagem, menos exposição de fluxo de caixa negativo. Porque quando você vende o imóvel, você normalmente vende com 20% de sinal, 80% de financiamento. Esses outros 80% é tudo custo. E a curva, ela vai para baixo. A gente mudou algumas coisas nesse sentido. Então, minha tabela é 40 a 60, porque meu cliente normalmente tem um pouco mais de recurso. Outra coisa que a gente faz, meu ciclo é de 36 meses. Então, do dia que eu compro ao dia que eu entrego, são 36. Eu consigo aprovar um pouco mais rápido, porque ele tem menos complexidade na hora de aprovação do que um vertical. Sobre método construtivo, a gente comprou uma startup de BIM, que é um método construtivo que você entrega custo na vírgula. E a gente implementou o BIM como uma ferramenta de controle de custo. Então, a gente tem 3 estratégias na empresa, 4. Fortalecer o ecossistema, comprar, ganhar escala no Cajardim. Outra estratégia é aumentar o land bank e uma delas é custo. E dentro disso está a engenharia. Um bom pedaço da fatia de custo é terreno e construção. Então, a gente entende, a gente brinca aqui de pata de elefante, né? É ali que a gente encontra dinheiro. E é onde a gente gasta muita energia. Então, essa startup ela veio para otimizar custo. Então, o BIM ele não enxerga uma parede, ele enxerga tantos blocos, tanto de argamassa, tanto de cimento, tanto de massa, etc, etc, etc. Isso permite a gente ter uma redução de custo e gastar menos, ter menos desperdício na obra. Então, essa primeira evolução do ponto de vista de inovação. A partir daí, do BIM, ele conversa com todas as outras áreas. Porque, por exemplo, com a área de marketing, eu vendo para o cliente, eu vendo um QR Code com todo o sistema de as-built, de sistema de construção manual do proprietário dentro de um aplicativo. E aí, por exemplo, ele consegue passar o celular na parede e ver onde tem cano. Ele consegue saber se ele pode furar ou não pode furar. Então, são algumas coisas de inovação que o mercado já entregou e que a gente está plugando a partir do BIM. E aí a gente tem um centro de inovação aqui dentro, digital, e aí é muito fruto da experiência do nosso sócio da 3M de buscar sempre alguma inovação dentro da empresa. Então, como a empresa é jovem, tem um centro digital aqui dentro, onde a gente tem bastante profissional lá dentro, buscando tecnologia e buscando tendência e trazendo isso para todas as áreas. Então, essa pessoa ela faz uma interface com novos negócios. O que você precisa de inovação? Como é que você vai comprar terreno mais rápido? Com vendas, quais são as suas dores? Como é que a gente conversa com o cliente de uma forma mais rápida? Como é que a gente monitora essa performance? Com marketing,
a gente monitora o pós-entrega, o relacionamento com o cliente. A gente entende que nosso cliente ele tem um relacionamento de muito longo prazo, que vai muito além do só entregar a casa. Então, a gente quer estar presente na vida dele durante os 36 meses, mas depois também. Esse cliente, ele às vezes personaliza a casa. A gente tem uma parceria com uma empresa chamada Casa Conectada, que a gente entrega uma casa bem automatizada para a pessoa de uma forma simples. A Casa Conectada ela traz bastante tecnologia, né? A gente otimiza a casa da pessoa, cria cenários. Até o pH da piscina dá para olhar, se o cliente quiser. Eu entrego o pacote mais básico, que a gente entende que é aquilo que ele vai usar de verdade. Porque antigamente as pessoas colocavam muita coisa e não usavam quase nada. Mas, assim, integração com a Alexa, com o Google Echo e assim por diante. Você dá comandos, apaga a luz, liga a luz, cria cenário, tudo com comando de voz. E como que é o processo de vendas? Você vende via imobiliária, você tem uma equipe de corretores? Conta um pouco como que é o processo de venda de uma casa dessa, que é um valor agregado, é um valor alto. Bom, a gente, basicamente, Sérgio, tem uma house, tá? Com especialistas de venda. Então, são funcionários CLT que têm salário e também tem o Cresce. E eles são treinados para vender valor. Então, é diferente do corretor tradicional, que ele vende vários produtos. Então, a gente tem uma especificação técnica um pouco maior. Então, nossas casas têm um pé direito um pouco mais alto, são 3 metros de altura, para dar amplitude, para dar ventilação. A gente tem toda essa parte de integração que requer uma explicação melhor. E todo o resto do produto, desde a piscina com borda infinita, o cara quer saber se vai vazar a piscina no quarto dele. E a gente tem 7 camadas de impermeabilização. Então, é uma venda um pouco mais de valor mesmo. Então, a gente treina muito essa equipe. A gente tem uma equipe hoje de 10 pessoas que vendeu 200 milhões ano passado. Se você pegar uma house tradicional do mercado, eles trabalham com 500 mil corretores. Então, a gente é um pouquinho diferente nesse sentido. E a gente tem uma área de parcerias que pluga a CID em todas as imobiliárias das regiões. Então, estou sempre apresentando o produto e fomentando essa venda aí, né? E a gente está buscando alguma coisa também no digital, que a gente está em estudo ainda. Então, a gente está... Eu acho que venda é o coração da empresa. É por onde entra o dinheiro. Então, a gente gasta tempo com isso. Então, 50%, 60% do meu tempo está aí, pensando em como otimizar esse processo. E como, falando um pouco sobre perfil do comprador, quem que é o público comprador hoje da CID? Quem que é o perfil de renda, de família? Acredito que tenha muita compra no mesmo condomínio da mesma família. Isso eu vejo em condomínios fechados, tem sei lá, primo, tio, irmão que compram projetos aí no mesmo condomínio. Não sei se é bom ou ruim para a família, mas a proximidade às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Quem que é o público final hoje da CID, Fernando? Então, o nosso público, ele normalmente trabalha assim. De 35, muito bem sucedido, a seus... Tem um cliente nosso novo, de 29 anos, que comprou Mas é uma a casa... exceção, é a exceção. É a exceção, é a exceção. De 35 a seus 56 anos, ele normalmente é um casal que tem 2 filhos, às vezes tem 3, e está buscando uma qualidade de vida melhor. Inclusive um home office mais preparado, uma integração com o jardim, ele quer o céu na cabeça, ele quer morar lá. E aí a gente trabalha, esse público, ele está mais ou menos concentrado, muita gente no mercado financeiro, alguns médicos, advogados, executivos de grandes empresas. Então, assim, tem todos os bancos aqui dentro. Tem diretor, CEO de muita empresa grande aqui, que é cliente nosso, e CEOs de grandes empresas também, ou diretores de grandes empresas, grandes altos executivos. Então, essa turma está buscando, gosta de receber gente, gosta de receber as pessoas. E por isso ele quer um espaço
melhor aí para fazer isso. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? E vamos falar agora sobre a pandemia, né? A pandemia, nós estamos gravando agora em abril de 21, a pandemia começou em março de 2020, e logo no início, nos primeiros meses, tivemos uma corrida aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por casas. Todo mundo queria espaços maiores, muita gente sair, um público expressivo saiu dos grandes centros, das grandes cidades e buscou aí regiões periféricas, né? Não só na região de São Paulo, mas a gente viu isso no Nordeste, no Centro-Oeste, vimos isso nos Estados Unidos, né, na Europa, em Londres. E vocês, com o conceito de casas na cidade, acredito que, de repente, deu um boom, e eu entrando no site de vocês aqui, muito já está 100% vendido, né? Então, a pandemia acelerou muito aí para vocês, né? O que você pode falar sobre isso, Fernando? Eu acho que, lembra quando eu comentei que o mercado vai muito para um lado e depois vai para o outro? Acho que agora é uma tendência de espaços maiores. Eu não acho que imóvel pequeno conversa com família, que é a nossa missão. Porque a pessoa quer espaço. E eu acho que a pandemia só acentuou isso. Porque a pessoa quer poder receber as pessoas, mas mais do que isso, né? Quer ter espaço, quer ter o seu home office, quer ter a sua exclusividade e privacidade. Então, só para você ter uma ideia, nosso pico de venda foi de maio a agosto. Foi quando a gente mais vendeu. E aí a gente praticamente vendeu 60% do estoque nesses 3 meses. Depois disso, no finalzinho do ano, os produtos estavam ganhando um pouco mais de regiões. A gente começou a ter mais adepto das pessoas. Então, a gente viu essa primeira busca de casas fora de São Paulo, né? Explodiu Sim. tudo que é condomínio aí. Terra de São José, Fazenda Boa Vista, Aras Larissa, e por aí vai. E depois, as pessoas falam, bom, como é que eu consigo fazer isso aqui dentro de São Paulo? Então, o Casa Jardim também tem esse propósito, que é entregar tudo aquilo que ele tem, só que num formato menor, para não dar tanta manutenção, dor de cabeça. Então, às vezes, ele tem uma casa de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados de terreno, ele vai ter uma casa com um belo jardim, com aquilo que ele vai usar de verdade do jardim, né? Com 250 metros de terreno, uma casa que ele vai ter mais facilidade de limpeza. A gente enxugou o produto de altíssimo padrão e trouxe isso, e eu acho que isso ajudou muito a vender, Sérgio. Acho que o Casa Jardim também foi ganhando um pouco mais de espaço. As outras empresas que estão no mercado, eles também começaram a lançar mais. A gente tem a sensação de que muita gente gostaria de morar em casa, só não mora por causa de segurança. É o desejo de toda criança, né? Quando você é criança, eu tenho filhos pequenos, ninguém desenha prédio, todo mundo desenha casa, né? Pois é. E aí, essa é uma boa observação essa. Inclusive Ninguém desenha prédio. Você vê alguma criança desenhar, não, vou desenhar um prédio aqui. É casa, né? O conceito básico é casa. Todo mundo nos grandes centros gostaria de morar em casa, mas tem aquela questão que você falou, segurança. São Paulo é uma cidade com N problemas. Você ter um projeto aí seguro, que você sinta segurança para toda a família, faz toda a diferença. Esses pontos todos que são essas dores, a gente foi batalhar. Falei, como é que eu dou a mesma segurança que tem um vertical para uma casa horizontal? E a gente entregou mais, porque esse pacote que nós temos com a Gocil é um pacote bem robusto.
alguns projetos eles até disponibilizam um carro blindado com segurança para buscar os filhos adolescentes em festa durante a noite, para não ter que pegar Uber. E sem custo a mais. A pessoa paga se ele usar. Se ele não usar, ele não paga. Então, são algumas tecnologias que as grandes empresas de ponta já trouxeram. Tem infravermelho, tem o cerca elétrica para tudo que é lugar, tem muitas câmeras no projeto. Então, é um projeto mais caro e robusto e que cabe na conta. Então, a gente falou, como é um ponto tão importante, vamos comprar o pacote completo. E aí a gente entrega essa segurança para o cliente e dorme. Né? E dorme em paz. Agora, uma dúvida minha, e talvez seja uma dúvida de algumas pessoas do mercado, quando você fala em casas iguais, né, você está falando de um condomínio de 8, 10, 12 casas iguais, isso é um problema para algumas famílias ou não? De terem casas, teoricamente não tem uma exclusividade, são casas iguais. Não, não tem. Na verdade, o que a gente tem aqui muito forte é uma área de personalização, que ela está debaixo, inclusive, da área de produto, não está nem em engenharia. Por quê? Porque o cliente, ele às vezes quer ampliar um cômodo, quer uma suíte maior. Então, a gente, como tem pouca coluna, a gente tem essa flexibilidade de planta. Como são menos unidades, eu consigo ter escala na produção sem atrapalhar o ritmo de obra. Então, a gente tem uma equipe que tem um técnico com cada plantinha de cada casa. Então, é difícil ter uma casa igualzinha à outra. E aí, às vezes, Por fora ela vai ser igual, mas por dentro o recheio é outro. muito. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um estilo de vida. E até os acabamentos. Tem cliente que fala, olha, me dá o crédito e me dá teus fornecedores, eu vou escolher outra coisa. A gente também tem essa flexibilidade. Então, tem cara que quer uma banheira grande, tem gente que quer... A gente tem até desde lareira até o tocheiro. Dá para você ter um tocheiro no seu jardim para comer marshmallow com a sua família. Então, morar, é viver numa casa. Ô, Sérgio, a gente faz de tudo para a pessoa falar, esse é meu sonho, quero morar aí. E tem muita indicação de clientes que compraram e que acabam indicando aí amigos, familiares para vivenciar esse novo modelo de viver, porque normalmente esse cliente sai de apartamento e vai para casa, né? Que é outra vida. Olha, tem muita indicação, uma bela observação. Como essa turma engraçada no mercado financeiro também parece que é grande, mas não é pequeno, todo mundo se conhece. E um quer mostrar, a casa às vezes vira símbolo de status também. Então, né? Então, comprei a casa ali, aí vem uma outra pessoa, tem um amigo que quer comprar, você pode atender ele? Eu falei, posso. Sei lá, pelo menos 20% das vendas são de indicação hoje. E é um Importante número número. bem alto, sem ter fazendo nenhuma campanha member get member, é um natural mesmo. Espontâneo. E às vezes, assim, a gente tem eu tenho alguns clientes mais especiais, onde a gente trata com, não é mais especiais ou menos especiais, mas me pedem alguns favores para indicar a construção da casa de campo dele, que ele comprou no Fazenda Boa Vista. Então, eu ajudo essas pessoas sem cobrar nada. A gente ajuda tudo. Estrutura de suplementos, etc., para que ele tenha esse relacionamento com a empresa. E é isso, naturalmente, a pessoa acaba indicando mais amigo. Por exemplo, nós temos um cliente aqui do Credit Suisse que a gente vendeu para metade do banco. Então, tudo indicação, né? E assim vai outros bancos aí que a gente tem relacionamento. Sim. Não, muito bom. E agora falando sobre o atual momento de mercado, né, com taxa de juros ainda bem baixa, né, subiu um pouquinho recentemente, mas perto do que era quando vocês começaram há 5 anos, é uma taxa realmente bem baixa. Hoje, os clientes que compram essas casas aí, que, como você falou, varia aí de 3 a 9 milhões, são clientes que fazem o financiamento bancário, compram à vista? Qual que é a porcentagem aí desse modelo de compra? Eu acho que a gente está vivendo um momento um pouquinho diferente, Sérgio, do mercado. Normalmente, ele toma financiamento, sim, tá?
ele não toma 60%, ele toma, às vezes, 60% a 50%, porque ele é uma pessoa que sabe mexer bem com dinheiro, e ele paga de 40% a 50% até a chance. Como o INCC disparou para todo mundo, o que a gente tem tido muita consulta é de antecipação de parcela, porque a diferença no final é muito grande. Sim. E, às vezes, a gente mesmo, querendo evitar distrato, querendo evitar essas coisas, até porque nosso distrato hoje é zero, a gente faz esse follow-up. A gente não quer que o cliente pague muito mais. A gente quer que o cliente ele se sinta bem do começo ao fim. Então, quando o cliente dá essa abertura, a gente faz todo o esforço para que ele faça isso, ele não se sinta lesado por um momento de mercado, né? E a gente não tem essa leitura de quanto vai durar isso. A gente tem uma leitura aqui no Brasil é Brasil, né? É um país para profissional, né? A gente brinca que não é para amador. Não é para amador. Mas a gente acredita que muito mais em taxa de juros entre 5 e 6 do que nos patamares de hoje. E que, para longo prazo, vamos falar médio prazo, 3 anos, eu acho que vai ficar por aí. E para mercado imobiliário, como você mesmo disse, a gente nunca viu isso, né? Antigamente, a gente costumava lançar com 12%, 14% de taxa e vendia. Não vendia assim numa velocidade. Então, o poder, na minha opinião, de compra das pessoas, e eu percebi também uma evolução de classe social. Então, hoje, comprar uma casa de 4 milhões não é tão difícil quanto era lá atrás. Então, vou dar um exemplo. Muita gente comprou imóvel nos IPOs de 2008, pagou 4, 5 mil reais um metro quadrado no Campo Belo. Hoje está 12, 14, triplicou o dinheiro. Então, essa pessoa tem 1,5 milhão, 2 milhões de imóvel, e ele tem mais... Quem tem esse poder aquisitivo, ele tem um pouco de dinheiro. Então, ele dá um pouco de dinheiro, dá esse imóvel e toma um financiamento de 2, e não paga uma prestação, ou de um pouco menos, e não paga uma prestação tão cara assim. Então, ficou acessível a pessoa enxergar que ele vai conseguir, porque ele fica morando no imóvel até a entrega das chaves, vende imóvel e me quita. Então, tem essa evolução, e eu acho, aí é um sentimento meu, né? Que eu acho que isso vai acontecer para todos os segmentos, porque a prestação caiu, consequentemente, a pessoa consegue tomar um pouco mais de recurso e consegue viver melhor. Sim. Agora, falando sobre a importância da marca, né? Como você falou, você tem alguns concorrentes, a concorrência é forte, e vocês têm que trabalhar, além dos produtos, trabalhar a marca da incorporadora. O que vocês fazem para que a marca da empresa seja atrelada aos produtos, e não só os produtos ficarem fortes, depois, quando vocês forem lançar um novo produto num bairro, ou no mesmo bairro, ou no próximo bairro, um bairro próximo, vocês terem que fazer um trabalho do zero, divulgar tudo? A gente tem 2 pontos importantes aí. Um deles é um trabalho digital muito forte, com as associações dos bairros que a gente está entrando, dizendo, olha, estou aqui, quero construir um condomínio de casas, e se precisar de alguma ajuda aí com os comerciantes, nesse tempo de pandemia, etc., etc., reformar uma praça. A gente adotou aqui no Brooklyn, a gente fez um projeto na Praça Nebraska, que é uma praça que tem lá, famosa no bairro, bem frequentada. Então, adotou a praça. A gente fez uma parceria com uma empresa de café, que botou um café lá. A gente vai criar um centro de inovação do Casa Jardim e da CID, onde eu vou mostrar para a pessoa... Eu não consigo ter decorado, né? Eu tenho poucas unidades, então eu faço um virtual muito legal, com uma televisão enorme, e eu tenho uma maquete automatizada, onde você dá o comando de voz, Alexa, liga o quarto 2, liga o quarto 3, e aí a gente consegue... esse boca a boca, ele espalha muito rápido, né? Então, a gente chama as pessoas para esses pontos que a gente tem espalhado em alguns bairros, e para conhecer os produtos. E conhecer a empresa também. E o digital, ele faz um trabalho em cima da governança da empresa. Então, a gente faz um trabalho forte com os fundos e com os bancos,
divulgando nossos resultados, como se fosse uma empresa de capital aberto. Então, a gente está aqui todo momento falando, olha, a empresa tem um EBITDA de 32%, tem um ROIC de 60%. Então, que não é comum no mercado, você vê esse não é tipo de comum no divulgação. mercado. Então, lembra aquela história que eu falei que eu estudava e estudo Os balanço? balanços. A gente conseguiu trazer isso para a empresa. Então, se eu conheço assim de cabeça, empresas que têm esse ROIC é só a EZTEC, que ela tem 45%, 35% a 45% de resultado, e porque ela sabe fazer. Né? O trabalho lá do Emílio é fantástico, sou um grande fã dele, inclusive. E acho que essas empresas que foram feitas para durar muitos anos têm o que ensinar. Como um dos valores é aprender, a gente vai lá e xereta os números dele para ver o que a gente consegue fazer de igual, né? Claro. E a gente conseguiu montar essa história com essa governança da empresa, com esses diretores, e com um trabalho muito forte de meritocracia. Então, os resultados a gente distribui bastante aqui. Né? Então, tem muita gente querendo entrar na empresa e pouca gente querendo sair. Então, eu acho que todo esse trabalho fortalece um pouco a imagem e a própria escala, Sérgio, de lançar um BI agora, acho que talvez eu me arriscaria a dizer, se eu não for a única, talvez tenha mais uma ou duas só fazendo essa quantidade de lançamentos. Nós vamos lançar 20 projetos. E isso vai criando tração e conhecimento. E talvez eu tenha só 4, 5 concorrentes. Né? Então, é mais fácil enxergar a gente quando se fala em condomínio de casa. Você tem concorrentes diretos e indiretos, porque você pode perder um cliente por um projeto vertical, você pode perder um cliente por um projeto fora de São Paulo, então você acaba tendo aí concorrentes diretos e indiretos. A gente tem uma sensação que é engraçado, que primeiro que eu acho que o home office ele não vai funcionar 100%, é uma opinião pessoal, né? A gente precisa ver gente, a gente precisa de produtividade, e não é à toa que a gente, quando estava com muita gente aqui, a gente entregou muito resultado. E essa história de home office vai continuar também, porque existe a história da praticidade, da comodidade, que é aquela que eu comentei com você, de ter um mini mercado lá do seu bairro, ter as coisas próximas. Então, Conveniência, né? conveniência. Então, a pessoa consegue trabalhar de casa, 2 dias por semana. Isso Sim, também vai ajudar as empresas a ter espaços menores. claro. Então, vai obrigar as empresas a serem mais digitais, né? Que não é nem tendência, é uma obrigação. Então, tem uma bancada aqui que não tem nome. A pessoa chega e ela usa. Tem internet, tem tudo. Então, você vai ter um revezamento que você permite otimizar custo. Como o custo é um dos valores da empresa, a gente pratica muito isso. Então, essas casas de condomínio de fora, é uma opinião, né? Eu acho que vai ter muita gente que vai comprar casa de interior e de praia, porque ele vai passar lá sexta, segunda-feira, vem trabalhar terça, quarta e quinta, porque acho que essa pandemia ensinou muita coisa para a gente, inclusive conviver em família mais fechado. E a gente sabe que família precisa de espaço, precisa de ambiente. Então, eu acho que vai ter uma explosão aí nos próximos anos. Não acho que vai ser só um tiro de palha, não. Eu não acho que as pessoas compraram só para. Eu acho que naturalmente vai ter a troca, que é a troca normal do turnover do imóvel. 5 anos num lugar, vai trocar por outro. E aí, o imóvel é um bem de mais longo prazo, às vezes fica 10 anos no mesmo lugar. Então, vai crescendo e vai trocando, mas eu acho que acabou sendo um aliado também, tá? Os de fora, porque ele é mais limitado, não é todo mundo que tem essa condição de comprar uma casa e construir. Né? Subiu muito o preço desses projetos, as casas hoje são de 10 a 25 milhões, é uma coisa bem fora da curva. A gente vende abaixo disso aqui em São Paulo, dentro de São Paulo, então a gente fala, olha, você tem a sua lá, mas pode ter a sua aqui também. Então, more e viva num ambiente igual que você tem lá, só que mais prático, né? Mais cômodo. Sim. E tem a questão também da infraestrutura da cidade de São Paulo, que não dá para comparar com outras cidades do interior. E um ponto importante
é a questão hospitalar. Muita gente se sente mais segura em São Paulo, às vezes, sei lá, a esposa está grávida ou tem alguma questão de tratamento. Nenhuma cidade perto de São Paulo tem a estrutura de hospitais que São Paulo tem. Não tenha dúvida. Acho que interior de São Paulo, algumas cidades não tem nem hospitais, né? Então, hoje em dia, plano de saúde é obrigatório, morar perto de algum hospital bom também é Sim. obrigatório. Então, tudo isso acaba virando de segurança, né? E falando sobre revenda, como que funciona a revenda? Um cliente comprou uma casa, ficou um tempo, recebeu um convite para, sei lá, mudar de cidade, mudar de país, precisa vender. Vocês ajudam? Vocês têm algum departamento interno aí que ajuda nessa revenda da casa de um cliente de vocês? Tem sim, Sérgio. A gente tem... Como a gente lança de 8 a 15 casas por condomínio, sempre tem escassez. Acaba rápido. Porque dentro de um bairro que tem um monte de gente, e as construtoras lançam 100, 200, 300 unidades, a gente lança 16. Então, naturalmente, eu crio uma fila de espera. Então, basicamente, a gente tem, graças a Deus, né? Não sei quanto tempo vai durar, mas que dure bastante tempo, a gente tem uma fila de espera em quase todos os bairros que a gente está. Então, a gente vai lançar recentemente Vila Nova Conceição, é um projeto lá de 40 milhões de VGV, então vendeu já quase 50% em 3 É um semanas. dos metros quadrados mais caros da cidade. Pois é, e vendeu super rápido. Era para a gente assim, pô, vamos para um bairro, a gente está acostumado a vender casa de 4, 5 milhões, vamos vender uma casa um pouco mais cara, e teve uma aceitação muito grande. Tem um outro trabalho aqui também de pesquisa, onde você gostaria de morar numa casa. Então, tem alguns bairros que despontam muito forte nessa pesquisa, né? Que são basicamente alguns da Zona Sul e Oeste. E aí a gente tenta atuar comprando terrenos. E na sua opinião, Fernando, qual que é o maior aprendizado que a gente leva aí dessa pandemia, desse isolamento, desse momento novo aí de mercado, de vida, né? Acho que tem tanta lição, Sérgio, desde a espiritual, eu sou um cara religioso, cristão, inclusive, até a profissional. Então, valorizar mais a família, saber viver em espaço e harmonia sem criar estresse, saber dividir um pouco o que é notícia política do que é notícia que vai fazer bem para a gente. Transformação digital muito forte. Minha filha de 7 anos, se eu te falar o que ela faz, nem eu acredito hoje. Ela pega o PowerPoint, já monta, faz vídeo, edita vídeo. Fui aprender a editar vídeo há um ano atrás. Ela tem 7 anos de idade. Então, assim, é surreal a quantidade de informação. Então, o que a gente percebe é que as crianças são uma esponja. Quanto mais você dá, mais eles aprendem. E não tem limite para isso. Então, eu acho que a gente vai ter uma geração bem plugada no digital e uma geração mais saudável também. A gente percebe que a gente, muita gente ganhou alguns quilinhos aí na pandemia, mas como a pandemia durou mais do que a gente imaginava, também perdeu os quilinhos na pandemia, porque viu que não podia ficar só comendo em casa e descansando. Então, você vê as academias dos prédios disputadas, com horários mais restritos. Então, eu vejo essa busca de qualidade de vida, inclusive na alimentação, porque nunca ninguém comeu tanto em iFood e junk food. Então, as pessoas falam, pô, não dá para comer hambúrguer todo dia. Vamos buscar a qualidade de vida. E, no final, você vê que, dentro da nossa missão lá, que é transformar e inovar o bem-espaço para bem-estar da família, tudo isso conversa com bem-estar, né? Então, acho que a grande lição, humildade, porque a gente achava que sabia tudo, ninguém acertou nenhuma previsão, nenhum melhor economista do mundo, ser conservador na tomada de risco, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Outra grande lição, que aí é já meu mercado de coaching financeiro aí. Eu sempre, eu tenho um blog que chama Golden Seed, é uma página minha que eu ajudo voluntariamente as pessoas.
E lá eu sempre falei para as pessoas, tenha um colchão razoável de segurança. Uma reserva financeira, reserva Uma emergencial. reserva, e eu não falo uma reserva como o mercado financeiro vende de 6 meses. A gente está no Brasil. E eu falo o seguinte, se a pessoa é autônoma, ela tem que ter de 1 a 2 anos de reserva, na física e na jurídica. Se a pessoa ela tem profissão e uma carreira, ela pode ter até 12 meses de segurança. Eu acho que essa grande lição que ficou para todo mundo, porque a falta de caixa machucou muita gente. E quem tinha dinheiro cruzou nessa pandemia com menos estresse. Então, eu recebo hoje, para você ter uma ideia, um monte de gente que falou, porra, obrigado que você me falou. Estou falando de 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, que eu estava falando para a turma, olha, tenha 6 meses, né? Tenha isso. É importante você construir esse caixa, porque às vezes demora para construir esse caixa. Sei lá, a pessoa gasta 10 mil por mês, tem que juntar 12 meses, são 120 meses. Não é tão fácil. Mas eu costumo dizer o seguinte, que o que é 2 anos perto de uma vida toda, né? Então, se a pessoa se esforça 2 anos, ele vai ter 100 anos de paz. Isso não tem preço. Planejar a viagem com a família, no começo do ano, todas as viagens, poder pensar em gasto, pensar em crescimento, tudo isso não tem preço. A paz de espírito que você traz, você vai trabalhar pensando em trabalho, não que você tem que pagar conta todo dia que estourou seu limite, estourou isso, estourou aquilo. Então, acho que foi algumas lições dessa aí que eu aprendi. Legal, Fernando. Para a gente finalizar, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Qual que é o legado que você, Fernando, que a Sidincorp vai deixar no mercado, pretende deixar no mercado, ou já está deixando no mercado, projetando esse futuro aí, que a gente não sabe o que vai vir pela frente? Olha, a missão da empresa é essa que eu falei, que é inovar e transformar espaço para a família. O legado que eu quero deixar é... Que para quem está no YouTube, está logo atrás de você. Exato. Eu queria falar assim, gente, a gente construiu uma empresa para durar para sempre. A gente não faz negócio para ganhar dinheiro 2, 3, 4 anos. E eu acho que dentro desse meu blog eu tenho um curso que chama Empresas que têm vantagem competitiva, né? E vantagem competitiva é aquelas empresas que você... Todo mundo que foi para a Europa já viu aqueles restaurantes que tem lá 1.800 e tal, 1.900. São empresas que duram 100 anos, 200 anos, porque tem um propósito. E ela tem um porquê. Então, saber gerir dinheiro, saber gerir recurso, eu acho que é uma das grandes missões que a gente quer passar e mostrar para o mercado. Primeiro, que a gente naturalmente já é uma empresa que distribui tanto para funcionário quanto para investidor. E pensando em, se algum dia a gente for para o mercado de capital, quero contar essa história. Por que a pessoa compraria a CID e não compraria a IVE, não compraria a Zetec? Qual é a história que eu quero contar, né? Quero contar a história desse time aí que está aí hoje. São eles que entregam esse resultado. Eu sou só um suporte aqui para eles. Minha atividade aqui, eu brinco que é gestão e resolver problema. Ninguém bate na minha porta e fala assim, olha, tem uma boa notícia para falar para você hoje. Eu tenho que resolver alguma coisa. E faz parte. A gente está aqui para isso. E com essa cabeça direcionando criar cultura. Eu acho que criando a cultura com os valores e com a missão, a gente vai conseguir deixar um legado de uma empresa que dá lucro, que entrega resultado, que tem valores éticos e morais. A gente participa de uma ONG chamada Junior Achievement, que a gente forma jovens e adolescentes de escolas públicas, com mentoria com todos os diretores, a gente envolve as pessoas para ter esse sentimento, acho que é importante, é gratuito isso, a gente participa pelo menos 1 ou 2 vezes por ano e está ampliando isso. Eu acho que a gente tem uma missão nessa vida aí que não é só ganhar dinheiro, né? Tem que ajudar também, porque senão as pessoas não conseguem crescer. Seja com conhecimento, seja contando a sua história, deixando um legado. É isso aí que a gente queria deixar construído. Legal, Fernando, parabéns aí, realmente uma empresa nova, com uma trajetória longa pela frente, fazendo um trabalho aí de qualidade e toda essa preocupação, não só com o cliente, mas com o financeiro, com tudo que vocês querem deixar aí para a sociedade. Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Agradeço aí, Fernando, agradeço a toda a audiência. Tchau.